Você já teve a sensação de que há algo além do que podemos ver, como se o mundo que conhecemos fosse apenas uma fração da realidade? E se existisse um véu, uma membrana invisível que separa o nosso plano físico de outros planos, repletos de entidades, sabedorias ocultas e dimensões esquecidas? Este vídeo é um convite para atravessar esse véu e descobrir o que pode estar do outro lado. Desde tempos imemoriais, as tradições espirituais e os povos antigos falam sobre mundos paralelos, dimensões sobrepostas à nossa realidade, onde habitam deuses, espíritos, guardiões e forças que desafiam a lógica humana. Mas esses mundos não são apenas mitos ou metáforas. Em muitos relatos, eles são descritos com precisão, indicando rotas, portais e até regras de acesso. A pergunta é: por que ninguém mais fala sobre isso? Imagine o mundo como uma sala com espelhos infinitos. A realidade que você vê é apenas o reflexo mais próximo. Mas há outros reflexos, distorcidos, ocultos, mais antigos, e há caminhos que levam até eles. Não estamos falando apenas de planos espirituais como o céu ou o inferno. Estamos falando de realidades tão próximas da nossa que podem ser acessadas ou invadidas se o véu for rompido. Esse véu é mencionado em textos sagrados, tradições indígenas, manuscritos alquímicos e até na física quântica moderna, que reconhece a possibilidade de múltiplas realidades coexistindo. A diferença é que as antigas civilizações sabiam como navegar por elas. E para isso, usavam símbolos, portais e rituais que a humanidade moderna esqueceu ou teve medo de lembrar. Hoje, como guardião do Cronos, você está prestes a atravessar esse limite. A jornada não é segura, mas é necessária, porque enquanto não compreendermos o véu, viveremos prisioneiros de uma ilusão chamada realidade. Em diversas culturas ao redor do mundo, encontramos estruturas que parecem ter sido construídas com um propósito muito além do físico. Portões monumentais, círculos de pedra, alinhamentos astronômicos e templos misteriosos. Estariam esses locais conectando o mundo terreno a outras realidades? Para os antigos, a resposta era clara: sim. Stonehenge, no Reino Unido, não era apenas um observatório solar. Os druidas o viam como um portal energético, um ponto onde os mundos se tocavam. O mesmo pode ser dito das pirâmides egípcias, que não eram apenas túmulos, mas máquinas espirituais. Em Machu Picchu, no Peru, há estruturas como a Porta do Sol e a Pedra Intihuatana, cujos alinhamentos indicam mais do que conhecimento astronômico. Indicam um mapa entre dimensões. A cultura dos navajos, nos Desilua, fala dos skinwalkers, seres que atravessam dimensões em pontos específicos da Terra. Os aborígenes australianos chamam de Dreamtime, o tempo em que tudo era conectado por linhas sagradas, onde xamãs viajavam entre os mundos. Esses pontos geográficos coincidem, em muitos casos, com anomalias magnéticas, fenômenos estranhos e relatos de desaparecimentos inexplicáveis. Se tantas civilizações usaram locais específicos para acessar outras realidades, será que esses portais ainda existem? Ou foram selados? Alguns estudiosos acreditam que portais dimensionais ainda estão ativos em áreas remotas ou escondidos em plena vista. Há registros em arquivos militares e relatos de pesquisadores que descrevem sensações físicas, alterações de tempo e perda de orientação ao cruzar esses pontos. E há algo ainda mais inquietante. Quase todos esses portais antigos estão ligados a ritos de passagem. Para atravessá-los, o indivíduo precisava ser iniciado, purificado ou guiado. Isso sugere que o acesso às dimensões não era físico, mas também espiritual, e que atravessar sem preparo poderia custar mais do que a própria vida. Toda passagem precisa de um guardião.
Essa é uma máxima presente em quase todas as mitologias antigas. Seres com aparência humana, animal ou híbrida, muitas vezes com múltiplos olhos, armas simbólicas ou postura imponente. Sua função era clara: proteger o limite entre os mundos. Mas quem eram esses guardiões? E ainda estão entre nós. Na mitologia egípcia temos Anubis, o deus com cabeça de chacal que conduzia as almas ao mundo dos mortos. Na Suméria havia os Apkallu, seres semidivinos que traziam conhecimento, mas também protegiam os portões sagrados. Já na tradição cristã, os querubins com espadas flamejantes guardavam a entrada do Éden. Em todos esses casos, o acesso ao outro lado era permitido apenas para os dignos. Os celtas acreditavam que certos cavalos, aves e até árvores eram guardiões vivos de passagens. Já os gregos colocavam esfinges, górgonas e outros seres híbridos nos limiares dos templos, para proteger e testar quem desejava adentrar. E sempre havia um enigma, um desafio, uma provação. A mensagem era clara: atravessar dimensões não é um passeio, é uma transformação. Há relatos modernos de pessoas que, ao visitarem determinados locais, sentiram presenças invisíveis, foram testadas por visões ou até perderam a consciência temporariamente. Alguns acreditam que esses são os guardas do limiar, entidades que não são necessariamente boas ou más, mas que mantêm o equilíbrio entre os mundos. Elas existem não para impedir o acesso, mas para garantir que o viajante esteja pronto. E se esses guardiões ainda existem ou foram substituídos por novas forças, o que acontece com quem força a passagem? E se a humanidade moderna estiver abrindo portais sem sabedoria, sem respeito, sem preparo? O que pode escapar do outro lado? O conceito de véu aparece em diversas tradições espirituais e religiosas como uma barreira entre o visível e o invisível, entre o profano e o sagrado. No esoterismo cristão, por exemplo, o véu do templo separava os homens comuns da presença divina e foi rasgado simbolicamente com a morte de Cristo. No hinduísmo, esse véu é chamado de Maya, a ilusão que impede o ser humano de ver a realidade espiritual. Os xamãs indígenas falam do mundo dos espíritos como um lugar paralelo, acessado por meio de rituais, plantas sagradas e estados alterados de consciência. Para eles, o véu não é apenas simbólico, é uma membrana real, que pode ser sentida e atravessada por quem conhece os caminhos. Já na cabala judaica, a árvore da vida é dividida por véus espirituais que só podem ser transpostos por quem alcança certos níveis de consciência. O mais interessante é como esses véus são descritos. Camadas sutis de energia, campos vibracionais, névoas que confundem os sentidos. Muitos praticantes espirituais relatam que, ao se aproximarem de locais sagrados ou em momentos de profunda meditação, sentem a densidade do ar mudar, como se estivessem prestes a sair do plano terreno e pisar em outro nível de existência. Em algumas culturas africanas, como na tradição Yoruba, acredita-se que há um mundo espiritual que vive em paralelo ao nosso e que os ancestrais e orixás observam os vivos por trás desse véu. Eles não estão mortos, estão apenas do outro lado. E em certos rituais, o véu se torna fino e os dois mundos se tocam. Isso ocorre também em datas como o Samhain celta, origem do Halloween, quando o véu está mais frágil e entidades podem cruzar. Essa multiplicidade de descrições mostra que o véu não é uma invenção moderna ou uma metáfora poética. É um conceito ancestral, recorrente e, em muitos casos, experienciado diretamente. O véu existe e há momentos e lugares em que ele quase desaparece. Há locais no mundo que, segundo relatos, concentram uma energia diferente. Lugares onde o tempo parece se distorcer, onde bússolas falham e onde as pessoas relatam sonhos vívidos, visões ou sentimentos de não pertencer àquele plano. Esses são os chamados
locais onde o véu é fino, zonas onde a realidade física e espiritual se entrelaçam. Um dos exemplos mais famosos é Sedona, no Arizona, conhecida por seus vórtices energéticos. Pessoas de várias tradições místicas afirmam que ali é possível sentir o fluxo espiritual cruzando o mundo físico. Outro é Glastonbury, na Inglaterra, associada ao mito do rei Arthur e ao cálice sagrado, um local onde lendas e portais parecem se misturar. E há também Montségur, nos Pirineus franceses, considerado um ponto de acesso espiritual pelos cátaros. Na América do Sul, muitos xamãs consideram a floresta amazônica um imenso portal espiritual. Em certos pontos, é como se a natureza fosse consciente. A própria geografia parece formar símbolos sagrados vistos do céu. O Salto Ángel, na Venezuela, por exemplo, é considerado pelos indígenas um ponto de descida dos espíritos, uma espécie de escada cósmica. O Japão tem dezenas de locais considerados portais espirituais, como o Monte Osorezan, onde monges realizam rituais para ouvir os mortos. Já no Tibete, certos mosteiros foram construídos em locais onde os lamas alegavam sentir a respiração da terra, um ponto de comunicação entre mundos. Curiosamente, muitos desses locais também coincidem com linhas lei, anomalias eletromagnéticas ou cruzamentos geológicos raros. Tudo isso nos leva a crer que o véu não tem a mesma espessura em todo lugar. Em certos pontos da Terra, ele é mais fino, mais frágil, mais permeável. E nesses lugares, qualquer descuido pode significar atravessar ou ser atravessado. E se as civilizações antigas não apenas conheciam o véu, mas sabiam manipulá-lo? Essa é uma hipótese considerada por muitos pesquisadores alternativos, de que os povos da antiguidade, como os egípcios, sumérios, maias e vedas, dominavam tecnologias baseadas em som, frequência, geometria sagrada e campos energéticos. Tudo isso voltado para acessar dimensões superiores. As pirâmides egípcias, por exemplo, não foram apenas tumbas. Elas têm proporções matemáticas precisas, alinhamentos astronômicos e propriedades acústicas que indicam outra finalidade: amplificar e canalizar energia. Alguns sugerem que elas funcionavam como portais, ou pelo menos como estações de transição entre mundos espirituais. E isso também se aplica às zigurates sumérias e aos templos hindus, onde os deuses eram invocados em pontos específicos. O som é uma das ferramentas mais recorrentes. Mantras, sinos, gongos, tambores, todos usados para alterar a vibração do ambiente e do corpo. Experimentos modernos mostram que certas frequências sonoras alteram o estado de consciência e até moldam a matéria. Os antigos sabiam disso e aplicavam em rituais, cerimônias e construções. A geometria sagrada também está presente em praticamente todos os templos antigos. A flor da vida, o cubo de Metatron, os sólidos platônicos, símbolos recorrentes que parecem ativar ou desbloquear algo na mente humana, como se fossem chaves para destrancar partes do subconsciente ou para sintonizar com realidades paralelas. Se tudo isso for verdade, então não apenas o véu existe, mas pode ser manipulado. E talvez o verdadeiro conhecimento proibido das antigas civilizações não era sobre agricultura ou arquitetura, mas sobre como atravessar entre os mundos e controlar quem entra e quem sai. Atravessar o véu não é algo sem consequências. Em quase todas as tradições, aqueles que ousaram cruzar para o outro lado sem preparação pagaram um preço alto, seja em forma de loucura, perda espiritual, possessão ou desaparecimento. O véu existe não como uma prisão, mas como uma proteção, tanto para nós quanto para o que está do outro lado. Textos antigos falam de entidades conhecidas como eguns, djinns, demônios ou espíritos errantes. Seres que vivem entre os planos e que se alimentam da energia de quem cruza o véu sem respeito. Eles não são necessariamente maus,
mas estão em desequilíbrio e arrastam consigo aqueles que não sabem se proteger. O véu, nesse sentido, age como uma fronteira sagrada. Relatos modernos sobre experimentos com DMT, projeção astral ou estados alterados revelam experiências similares. Presença de seres observadores, sensação de atravessar paredes invisíveis, contato com inteligências não humanas. Muitas dessas experiências são espiritualmente transformadoras. Outras são profundamente traumáticas. O que determina o resultado? Intenção, preparo e permissão. Também é possível que certos rituais modernos, inclusive feitos de forma inconsciente, estejam abrindo brechas no véu. Práticas desrespeitosas, portais ativados por ego ou por diversão, uso incorreto de símbolos e invocações, tudo isso pode gerar rachaduras na realidade. E o que escapa por essas rachaduras raramente é benigno. Por isso, os antigos eram cautelosos. Por isso havia guardiões. Por isso havia rituais, iniciações, silêncio. Porque romper o véu é mexer com as forças primordiais da criação. E como dizia um velho ensinamento esotérico, aquilo que está no limiar, observa. Vivemos tempos em que o véu está ficando cada vez mais fino. As fronteiras entre o físico e o espiritual estão se desfazendo. Fenômenos antes considerados sobrenaturais estão se tornando comuns. A realidade está tremendo e talvez esteja prestes a se romper. Mas isso não deve ser visto com medo, e sim com consciência. Saber que existem outros mundos, outras realidades e outras formas de vida é lembrar que a Terra é apenas um entre muitos planos. E que nosso papel aqui é despertar, aprender e lembrar. O véu não existe para nos aprisionar, mas para nos preparar. Cabe a nós decidir como vamos lidar com esse conhecimento, com respeito, com arrogância, com sede de poder ou com sede de sabedoria. Atravessar o véu é um chamado, mas nem todos estão prontos para atender. Por isso, o guardião observa, espera e escolhe com cuidado quem guiará pelo limiar. Que esse vídeo tenha sido mais do que uma aula, que tenha sido uma chave, que cada palavra ressoe como um eco de algo que você já sabia, mas havia esquecido, porque no fundo, todos nós já atravessamos o véu. Só precisamos lembrar o caminho de volta.